Bora! E aí, galera, bem-vindo a mais um podcast do BoraCast, esse espaço democrático, quase alternativo, cult, assim, né? Alternativo cult, que a gente se respeita, a gente aprende, a gente tá junto. Estamos todos nesse processo tentando... Eu tento melhorar, não sei, as pessoas, cada um tenta o que quiser, né? Mas a gente vai tentando algum lugar e esse espaço de conversa ajuda a gente a aprender, a dividir, compartilhar. Meu nome é Nayá Camargo, eu sou cantora, atriz, comunicadora. Nessa primeira temporada, a gente está chamando pessoas que estão nos bastidores da música, do cenário da música, tanto nos palcos quanto nos bastidores. Então, né, que todo mundo aqui também tem seu espaço, seu lugar no palco, principalmente. Acho que a maioria das pessoas que a gente tem trazido aqui estão nos palcos também. E vão contribuir aí para o crescimento da gente, né? E para o seu, para o meu, estamos todos conectados. Bora? Vamos lá. Matheus Alves, que é nosso convidado maravilhoso de hoje, que é baixista. Então, músico, compositor, arranjador, responsável pelas trilhas sonoras de dois filmes assim já históricos, que é Aquários e Bacurau. Uhum. Ele fez a Universidade Federal de Pernambuco, fez música. Isso. E depois foi estudar na Royal University of London, fazer um mestrado e tal. Ou seja, acho que esse cara é muito interessante, muito chique, né, meu amor? Você acha que esse é chique? Talvez, não sei. Eu sou meio acanhado, talvez, para ser chique. Prefiro pensar que eu sou mais um operário da música. Tá. Minha função está em função do som. Legal. Eu trabalho, eu penso assim, mais ou menos. Fala pra gente, a primeira pergunta que a gente faz aqui, para todo mundo que vem sentar com a gente, em poucas palavras, você mesmo fala pra gente quem é você. Bom, eu sou Matheus Alves, sou de Recife, Pernambuco, nosso país. Torço para o Esporte Clube do Recife, que hoje faz 117 anos. Tá, no dia que foi gravado Respeito. aqui. Enfim. Sou um músico, né? Cinéfilo também. De certa forma, foi por isso que eu me envolvi com trilha sonora. Mas tive também minha vida de palco. Durante os anos 2000, quando eu comecei a trabalhar com esse tipo de trabalho, eu era baixista, como você colocou, de várias bandas independentes lá em Recife e tal. Mas aí com o tempo, com o crescimento do cinema lá em Pernambuco, eu passei a me envolver também com as trilhas sonoras, porque a geração Uma coisa meio de publicidade também, não? Não, já era cinema mesmo, Já era cinema cinema. autoral, né, como a gente chama assim. Porque alternativo, assim, independente? Sim, de certa forma sim, com um apoio bem importante do Estado, né, que tem um programa de incentivo à cultura lá bem forte, que é chamado Funcultura, e principalmente o Funcultura Audiovisual, que ele foi se consolidando de uma forma bem interessante, que proporcionou esse crescimento lá do cinema de Pernambuco. E aí essa galera que estava nessa produção e está nessa realização era mais ou menos a minha geração, assim, dos anos 2000, que estava na faculdade, lá na Federal e tal. Eu era do CAC, né, que é o Centro de Artes e Comunicação, eu fazia música, a galera fazia jornalismo, publicidade, fazia os filmes, e aí a gente foi meio que crescendo junto ali. Junto. Exato, é um processo bem natural. Você vai fazer um filme, eu faço música, vamos pensar junto no negócio. Basicamente. Tu não é músico, faz uma trilha pro meu filme e tal, e assim a gente foi aprendendo meio que junto mesmo, organicamente. E aí, em paralelo, esse incentivo, né? A gente foi um processo colaborativo, assim? Totalmente. Tipo, tá, que totalmente. legal, que loucura também, né? Era uma coisa meio caótica. Na princípio, você imaginaria que nada daria certo, assim, mas as coisas foram dando certo de algum jeito. Foram fluindo, porque todo mundo que estava lá era competente, cada um sabia o que estava fazendo. Todo mundo esforçado, todo mundo tinha a sua pesquisa, e as coisas se complementavam, assim, de uma certa forma. Aí, por exemplo, Juliano Dornelles, que é um dos diretores de Bacurau, é da minha galera há muito tempo, assim, a gente já vai para as mesmas festas, a gente bebe junto e tal. E aí foi assim que a gente foi meio que crescendo, assim, no meu caso, eu dentro desse contexto, né, do cinema ali de Pernambuco e da música também. E sua família tem... Na minha família, meu irmão, que é mais velho, que inclusive compôs a trilha de Bacurau junto comigo, ele é coautor, se chama Tomás Alves Souza. Ele já fazia trilha antes de mim, porque ele é 4 anos mais velho e tal. E aí ele começou a trabalhar com alguns cineastas da geração anterior da que eu comecei a trabalhar. Ele é mais velho que você. Isso.
Aí, por exemplo, no começo dos anos 2000, ele já fez trilhas para Cinema Aspirinos e Urubus, que foram um dos primeiros filmes lá que dão uma bombada e tal. Nossa, eu lembro desse filme, Pois cara. é um filmaço. É filmado lá no interior e tal. E aí tem essa influência do meu irmão, que a gente também tocava em banda junto. Nossa, esse filme é muito doido. A galera leva um cinema, eu acho, alguma coisa pro interior. Não lembro, faz tempo que eu assisti, assim, mas é um filme que foi muito impactante na época. Então, mas é impactante, fica umas cenas na tua cabeça que não sai nunca mais, E foi bem importante para uma geração imensa lá, tanto de técnicos como de produtores, de diretores, enfim, toda uma galera que estava ali já numa escola, né? Você só tem esse irmão? Isso, só ele, só Tomás. E seu paiinho e manhã Pai também? e mãe, Os pai e mãe, a história também, assim, que contribui. Tem música na história? Meu pai, basicamente, meu pai é um grande colecionador de música, de CD. Pesquisador, assim, também? Também. Ele é economista de formação, mas ele é um apaixonadérrimo. Cara, a gente faz essas coisas na vida, viu, gente? Também fiz economia, não sei por que eu fui cair Eu também nesse... tenho uma história meio... Que teve que dar umas cabeçadas pra entender onde você vai, mano, né? Pois é difícil decidir, com, por exemplo, uma faculdade com 17, 18 anos. Você não tem noção de nada ainda. Mas aí também faz parte do processo de crescimento, né? Sim. Você batendo assim, de repente você encontra A vida cobra demais, né? Já vai, e aí o que você vai fazer, né? Total. Meu pai, especificamente, ele como eu estava falando, ele é um colecionador e tal, então eu sempre ouvi música. Você escutou muita coisa. Desde o bucho da minha mãe eu já estava ouvindo. Falava muito disso, né? Não sei. Sim. Que ele escutou muita coisa. Pois é. E meu pai sempre ouviu muita música de concerto, música instrumental, jazz. Foi uma coisa que para mim é muito natural. Eu trabalho basicamente com música instrumental, trilha sonora no caso também, além do meu trabalho autoral. Então isso foi muito importante para mim, essa vivência com meu pai, propriamente dito. Sim, você e minha mãe junto com meu pai, os dois são cinéfilos, né? Então a gente sempre ia para cinema. Desde que eu me entendo por gente, eu vou para cinema. Já virou assim, ó, a rota é essa. Pois é, aí a coisa já estava ali de algum jeito. Como é que você começou a compor, então? Então, eu comecei a compor basicamente... Mas a mãe é dona de casa ou ela... Minha mãe é médica. Pediatra, professora lá da universidade e tal. Minha mãe não tem tanta conexão com a música, mas inevitavelmente, por causa do meu pai, de mim e do meu irmão, ela tá imersa em música, assim. Mas ela acho que nunca precisou botar um disco, porque sempre a gente tava botando algum disco pra ouvir. Já tava no rolê. Pois é, ela já tava dentro também. Mas sempre incentivou muito a gente também. É minha mãe, né? É mãe, não tenho que falar muito mais. É minha mãe. Sim, eu comecei a compor, basicamente, assim, a vontade de compor. Acho que veio quando eu tocava nessas bandas, que eu estava falando que eu toquei nos anos 2000, em várias bandas independentes lá de Recife e tal. Eu não chegava a compor canção, porque eu não tenho essa manha de escrever letra nem nada, eu só penso mais na parte instrumental. Tá. E aí acabava que eu participava dos arranjos, por exemplo, das bandas e tudo mais. Passei a tocar em muitas bandas de música experimental, que é outro... Você faz tipo riffs, assim? Também, pode ser também. Eu meio que, hoje em dia, depois Mas você faz a música, você faz eu me especializei harmonia, em escrever. Melodia, tá. Exato, eu escrevo mesmo partitura como nos tempos antigos hoje em dia. Para instrumentos de orquestra e tal. Sensacional esse comentário. Mas eu comecei, fazendo de ouvido, como meio que todo mundo faz, assim, em música, né? Você, às vezes, vai muito de ouvido, mas no feeling mesmo, assim. E foi nas bandas que eu comecei a compor um pouquinho. E aí finalmente fui estudar música, de fato, na universidade, né, na Federal. Cara, tá indo por esse caminho, vamos levar a sério, né? Justamente. E aí eu lembro como se fosse hoje, que eu estava já no meu segundo curso, eu tinha feito computação, aí fiz um pouco de física ainda, que eu gosto de astronomia e tal, umas coisas assim. Já te falaram que você parece o Einstein, né? Já. Acho que só o cabelo mesmo, porque eu tenho um neurônio comparado com 1 milhão deles. Imagina. E aí eu entrei na universidade que eu comecei a compor. Que aí você foi fazer, uma metodologia. Uhum. Você foi entender, porque, é tão engraçado, porque tem, né? Sim. Vamos do lá pra cá, vamos criar uma tensão pra ali, vamos ser agora como que a gente resolve. Pois é. Eu tinha uns professores que falavam assim, não pode fazer isso depois daquilo. Oxi. Tem muito isso, mas não faz nenhum sentido pra música. Música, na real, você pode tudo. É uma arte totalmente livre. O funk mostra isso. Tanto estilo musical que mostra. Justamente, você pode fazer tudo. Assim é som, né? Você, de alguma forma, está manipulando o som. Não tem regra. Existem regras dependendo historicamente. Determinada escola de compositores compunha de uma forma. E aí, naquela época, a galera seguia. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer isso, muito menos hoje em dia, que as coisas são total em aberto. Também, né? Inventar o pensamento, não combina a criatividade. Com criatividade, eu acho, né? Assim. Mas aí foi importante eu ter feito o curso e tal, porque pelo menos é isso, como você falou. Eu aprendi toda uma parte técnica também que ajudou muito a eu, inclusive, otimizar o que eu já fazia meio que de ouvido e de intuição. Ou seja, é importante também o ensino tradicional da música, pelo menos na minha opinião, não que seja uma coisa obrigatória para você se tornar um grande músico. Você pode ser um grande músico de infinitas formas. Mas para mim, especificamente, foi importante eu ter esse contato com a academia mesmo assim. Sim. Por exemplo, numa aula que eu tive lá, tinha um cara que ele fez a música para todo mundo.
Aí o cara falou assim, agora escreve, né, pra todo mundo. Eu falei assim, mano, não sei. Pois é. Só que ele tinha feito tudo, os instrumentos de todas, sabe? Total. O arranjo pra todos os instrumentos, mas ele não sabia escrever. Pois é. Tem muito arranjador... tudo bem, né? Tudo bem, tem muito arranjador conhecido que faz de boca mesmo, assim, com uma coisa bem tradicional Percussão, da música. mas Você ainda, passa né? de boca. E a coisa acontece, não tem uma mas forma também já única. é uma linguagem, esse Sim, justamente. já é uma escrita também, né? Não deixa de ser. A tradição oral, né? Se a gente for pensar a história da música em si, tem muito mais tempo de tradição oral do que de tradição escrita. A tradição escrita é uma coisa europeia dos últimos que a gente fica achando que é o lugar que vai nos validar. Porque a galera colonizou e tal e empurrou, mas tipo, você outras tem uma culturas... rebeldia disso? Você exerce a contramão disso? Também. Como eu estava falando, eu trabalho com música experimental, que é meio que uma subversão também dessa coisa. Eu penso assim, que todas as formas são válidas. Eu não tenho um time, digamos, com... uma camisa, assim, nada de bolso, assim, que você fala... Só de futebol. Mas na música eu gosto de todas as possibilidades, assim. E aí eu busco o que eu acho interessante em todas as formas de criação. E vai vendo como que tá fluindo também, né? Exato. E cada projeto, por exemplo, uma trilha, determinada trilha é melhor eu escrever. Determinada trilha é melhor chamar uma galera e tirar um som. Cada projeto também vai dizer como você pode fazer. Então, você começou no cinema com essa galera aí que você estudou, que estava todo mundo junto, conectado, e porque você é cinéfilo. Exato. Mais ou menos por aí. E sempre adorei as trilhas sonoras de filme. E tem alguma trilha que você fala, cara, essa me marcou? Pois é, tipo... Além do teu irmão? Tem as históricas do cinema mesmo, até americano, John Williams, sei lá, Star Wars... Indiana Jones. Pois é. Nossa, demais, essas trilhas, não tem como não serem marcantes, né? Foi a ET, uma trilha que eu acho sensacional, assim, que é o filme... Meu, você chorou? Eu choro até hoje quando eu vejo ET. É impossível você não chorar. Ai, mas é mesmo. Eu vejo, inclusive, recorrentemente, que eu gosto de rever esses filmes. Sério? Sempre. Você assistiu História Sem Fim? Claro, é um dos meus filmes preferidos. Mano, sem brincadeira, quando eu era criança, eu acho que eu assisti umas 30 vezes, todo mundo ia me levar nesse filme. Bom demais. Eu vi agora na pandemia, inclusive. Aonde que você vê? Que eu não sei onde. Baixei no... Mano, eu não acho em lugar nenhum esse filme. Só que não História Sem Fim depois. O primeiro, o clássico. Daquele dragão voador. Falcon. Que ele vinha me buscar todo Natal. Pronto. Sonhava que ele vinha, eu ia passear com ele. Sonho bom. O Asterix era o cavalo? Atreio e... Atreio era meu amor. Atrax, eu acho. Atrax. Antrax. Não, o Asterix é outra história. Outro, né, gente? O Atrax tem aquela cena que ele morre na areia movediça, que até hoje eu fico querendo... E aquele cachorro bravo... O Nada. Não sei o que lá. O Nada, aquele filme é sensacional. E a trilha daquele filme é magnífica, que é de um cara chamado Jorge Moroder, que é tipo um dos grandes... que só foi descobrir depois, mas na infância você não sabe disso, mas... Você sabe, a gente sabe na intuição. Sem saber. É isso aí. Pois é. Como que é o processo da sua criação das trilhas? Como que você vê o roteiro, você tem aquele estudo de mesa, você estuda os personagens? Assim, varia... Ou o cara fala, eu quero um clima desse? Geralmente varia muito cada projeto. Não tem uma regra fixa, assim, de como trabalhar esse tipo de coisa, mas geralmente eu já chego no final, na pós do filme. Às vezes eu até pego o roteiro, a galera manda... Não é justo isso? Eu acho, pô, a parte mais legal que era fazer o brainstorm aqui, a gente brigar, beber e arrumar, criar as coisas. Mas rola isso na pós, porque é quando a galera tá montando o filme, quando de fato tá sendo feito o filme na montagem, que é quando a trilha começa a ser mais necessária. E muitas vezes, sei lá, a galera tá montando com uma trilha temporária, que a gente chama, e aí é quando você se envolve. Corte, por exemplo, Bacurau, eu vi um dos primeiros cortes. É legal, né? Eu vi um corte que ia até o meio do filme, assim, por exemplo, quando a galera chamou a gente a primeira vez, pra gente começar a se inteirar. Porque eles estavam no começo da montagem. Eles não deixaram você ver tudo? Não, porque nem tinha ainda o filme todo. Tá. Eles estavam no meio do rolo lá. Olha, eu já ciumenta, você vê como é que eu sou? Como assim não deixou você? Não tem nem fim ainda o filme. E aí foi isso, depende muito do projeto. Tem projetos que você já pega o corte final, e aí você monta em cima a sua trilha e tal. E geralmente é isso, você pega o filme já perto de um corte final, digamos. E você começa a fazer música. Já tem toda uma história já delineada. O cara já sabe o que ele quer, onde ele vai chegar. Muitos diretores e diretoras já sabem onde quer música, inclusive. Eles falam, vamos botar a música aqui nessa cena, aqui naquela outra. Tem outros que, junto com você sugere também. Mas eu acho errado, sabia? O quê? Porque eu acho que você tinha que montar junto. Porque a trilha sonora também não é um personagem do filme?
não deixa de ser. Fale sobre isso, por favor. O que você acha sobre isso? Dependendo da trilha, sim. Tem trilhas que são muito mais importantes. Tem trilhas que a gente faz mais que a gente chama de trilha incidental, que é ali para preencher mais um incidental. Incidental. Tipo uma trilha mais para preencher um buraco ali, digamos, que tá sem som. Mas tem filmes, não, que a trilha é muito importante. Ela funciona justamente como personagem. Tipo aquele... Aquela ali eu considero uma trilha importante, uma trilha principal. Personagem. Ali, ela vira o personagem. Ela virou, na verdade, um ícone, né? O som virou um ícone. Podia ter qualquer coisa ali, né? Pois é. Tipo, aquela música já disse tudo. Muda tudo. Ali é um compositor, inclusive, que é uma das minhas grandes referências, que é Bernard Herrmann, que é o cara que faz as músicas para os filmes de Hitchcock e tal. Eu tenho ele como grande guia e por isso que eu tenho esse costume Você até... Você estudou ele? De certa forma, sim. Escuto muito ele. Já li muito sobre ele também, o que ele fala e tal. Um cara mais das antigas, né? Mas como eu tenho essa coisa meio de escrever, coisa para orquestra, como ele fazia, cordas, então eu me identifico com ele. E aí eu busco esse caminho também mais tradicional um pouco. Você vai vendo como ele vai também. Exato. É um caminho compondo. Total. Aí você meio que replica essa metodologia para um outro trabalho, só para um experimento. Não chega a ser replicar, mas você meio que se inspira no trabalho dele, assim. Você vê como ele trabalhou certos elementos numa cena e tal. E aí você vai vendo, pô, é interessante, funciona. Tipo essa cena da faca mesmo, de Psicose. O cara definiu ali uma coisa muito marcante, né? E tipo, aí você, beleza, então isso aqui funciona. Aí você já fica pensando como usar isso como ferramenta, mas do seu jeito também. Porque se você replicar, você vai só se tornar uma cópia de alguém que já foi grande. Fala uma compositora aí, uma mulher, por favor. Tem uma que eu gosto muito, que é Mika Levi, o nome dela. Ela ficou famosa com um filme chamado Under the Skin, que eu acho que é sobre a pele, que é com Scarlett Johansson até. Nossa. Na época ficou famoso esse filme com ela, um filme mais independente americano, britânico, na real. E eu lembro que eu fui ver esse filme meio que... A Scarlett é americana ou... Acho que ela é... Acho que ela é americana. Agora, será que ela é britânica? Tem um sotaque, né? É. Acho que ela é americana. Tá. Não sei exatamente. E aí esse filme independente lá, britânico, um filme bem estranho, de uma coisa meio alienígena e tal. E aí eu lembro que eu fui ver sem pretensão nenhuma. Eu fui ver um filme que eu nem sabia o que era. E quando começou a trilha, eu fiquei... Fazia anos que eu não escutava uma trilha tão marcante. Aí, assim que eu saí, eu fui pesquisar e era ela. Mina, mano? Mika Levi, uma menina lá de Londres, sei lá e tal. E agora você já é uma referência. Já é uma referência minha. Tem outra compositora agora que fez, que é um nome complicado, mas que fez a trilha de Coringa. E até ganhou o Oscar e tal, que é um nome... Ela é do Finlândia, algum lugar assim, Islândia, algum lugar que é longe. E o nome dela é difícil de pronunciar, mas também é outra compositora importantíssima hoje em dia. Deixa eu te perguntar, tem muita... Você sente alguma diferença de interferência de produtor, de diretor na criação da sua trilha? Se é um filme mais independente, se é um filme mais do mercado? Essa pergunta é meio chata, eu acho. É curiosa, na verdade, essa pergunta, porque agora mesmo eu estou num projeto bem mais mercadológico, digamos, um filme de gênero, de terror e tal. E eu tive uma grande liberdade para compor, assim. Eu já tive trabalhos menos mercadológicos, mais experimentais, onde de repente eu tive que fazer ceder mais para a galera que estava para produção e para direção. Aí é muito variável, não tem uma forma única, digamos. E o que você prefere? Eu gosto de estar fazendo trilha e fazendo som. Não importa muito se você tem mais interferência ou menos? Não. Quando tem muito... Eu já cheguei até a sair de um projeto por tanta interferência, porque não bateu. Então, eu acho que eu ia ser igual você. É normal também, acontece. Não é nada de outro mundo. Você não pode levar pro lado pessoal esse tipo de coisa. Sim, claro. Faz parte do rolê. E aí é isso. Quando você percebe que não é pra você, velho, não tá rolando, aí chama outra pessoa e tal. Mas geralmente eu consigo concluir meus trabalhos e eu tô sempre feliz de estar fazendo alguma coisa. Assim, eu não tenho... Meu pai falava uma coisa que é tipo, quando passa o cavalo selado, você tem que montar. Você não pode ficar olhando, comendo mosca, né? E ainda mais, é muito difícil esse mercado, você se estabelecer. Tem muito pouca oportunidade. A galera fica tentando, inclusive, acabar com esse tipo de trabalho, né? Certos governos que a gente tá vendo por aí. Mas você está dizendo, assim, por conta da... tecnologia? Não, essa guerra cultural mesmo que está rolando agora do governo atual, desgoverno atual aí, que tipo, tá tentando simplesmente acabar com esse tipo de trabalho. E não percebem, eles falam tanto de economia e não percebem que é um trabalho que é tão importante para a economia como zilhões de empregos, etc. e tal. É uma cadeia importantíssima, que inclusive é boa para o país lá fora e tudo mais. E o cinema brasileiro tem um papel importante, diplomático até. Uma identidade. Historicamente, cada vez mais. Como a gente se apresenta, justamente, né? E aí a turma tentando limar isso, aí você fica nessa, a gente tem que estar fazendo. Então, por isso que eu digo, o importante é estar fazendo. Você está em algum projeto agora? Estou num projeto de filme de terror aqui, um filme daqui de São Paulo. Eba!
Eu sei que demora, né? Cinema demora. A gente está terminando agora a finalização do som. É um filme de uma diretora chamada Sabrina Greve, que é até atriz também. E eu estou fazendo esse trabalho através de um estúdio que é chamado Input, que é um estúdio lá em Pinheiros. Uma galera massa que eu conheci aqui, que a gente está meio que coligado, assim. Aí está sendo um trabalho bem massa, que é um dos meus primeiros trabalhos, de fato, aqui, assim. Eu sempre trabalhei mais com os filmes de Recife e Pernambuco, ou os filmes que eram de lá e cá, lá e Lô, assim. E agora esse filme é daqui, assim, está sendo massa. Essa experiência que aqui tem muita gente competente nessa área também e tal. Então é massa, assim, tá sendo sensacional. Como é que foi seu mestrado lá em Londres? Como é que foi essa experiência? Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 2 anos lá. 2 anos, né? Faz 10 anos, mais ou menos, que eu voltei, basicamente. 10 anos em 2011. Eu fui lá em 2011 até 2013. E aí? Foi uma viagem, literalmente. Tipo, foi chocante, né? Que eu saí direto de Recife, eu já pra lá. Tipo, Recife, Brasil, né? A gente é Sim, mais exato. agregador. Sim. Não é? É, bem diferente E lá do lado o dos ponto gringos. de encontro é muito mais distante, né? Depende, assim, acabou que eu convivia muito com os sul-americanos, tipo a galera da Venezuela, do Chile, tal, da Colômbia, do México. Você acaba encontrando aí Os numa latinos. turminha. Os latinos, aí os italianos, enfim. Mas a galera os ingleses são mais distantes um pouco, mas é isso. Era uma escola tão multicultural, digamos, que é um conservatório que muita gente do mundo inteiro ia. Então você acabava... O melhor coisa eu achei que foi isso, tipo, esse contato com tantas culturas. E você vê que, tipo... Metrópole, né? Totalmente. É tipo uma São Paulo organizada, assim, eu considero. Eu acho muito parecido. É mais sério, né? E a cidade em si... mais funcional. Tem mais grana também. São Paulo tem grana, mas Londres tem bem mais. Então é uma cidade que funciona melhor, assim, também. E aí você... Mas ao mesmo tempo é mais fria também, literalmente, né? O frio lá... Esse frio daqui, pra mim, é tranquilo. Mesmo eu sendo de Recife. E aí tinha um pouco essa coisa meio fria em todos os sentidos, né? Mas foi uma experiência incrível, assim, é uma experiência que mudou minha vida, basicamente, que foi muito chocante essa corrida de Recife direto para lá. Eu estava acostumado até a vir a São Paulo, tocar, passar temporadas e tal. Ou seja, tinha uma noção de cidade grande, pegar metrô, essa coisa toda, essa multidão, mas lá parecia outro planeta, às vezes, assim, e foi massa. E também foi difícil, porque eu tenho muita saudade de Recife, né? Até morando aqui, estou há 3 anos e meio aqui, mas eu estou sempre pensando em Recife, assim. Recife tem alguma coisa que eu não sei explicar, que ou você ama ou você odeia, um negócio mas assim. Mas é teu lugar também. O melhor lugar do mundo é onde a gente tem vínculo, justamente, né? Fala pra mim aí, eu sei que é uma pergunta difícil, 3 filmes que te marcaram. Você já falou do ET. ET, com certeza é um. Tipo, é um filme que é do meu ano que eu nasci, que é 82, né? Minha mãe disse que eu fui pro cinema, eu tava no bucho. Você nasceu em 82? Vou fazer 40 anos já, esses dias aí. Parabéns. Obrigado. ET, com certeza, é um filme marcante. E hoje em dia, até por eu estudar esse filme, a trilha sonora e tal, eu acho ele até mais sensacional. Outro filme que tem a ver com o Bernard Herrmann, que é esse compositor que eu falei de Hitchcock, é O Corpo que Cai, que é Vertigo, de Hitchcock, que para mim é simplesmente uma definição do que é cinema, assim. E a trilha é magnífica e tal, e o filme em si nem se fala. Então, para mim, é outro filme importantíssimo, pensando assim no meu trabalho. E um terceiro filme, Titanic, porque eu acho... Sério? Aquela história muito 98? bonita. O de 98? Sim, o Titanic clássico, com Leonardo DiCaprio. Sempre gostei daquele filme. Olha. Quando começou a pandemia, que eu percebi que a gente ia ter que ficar em casa, não sei o que. Eu falei com minha companheira na época, eu falei, vamos ver Titanic, que a gente já gasta aqui uns 3 horas e meia do dia aqui para passar o tempo. É um filme que eu tô sempre vendo. Como é que é para você ter ficado conhecido como o trilheiro de Bacurau? É engraçado. Eu acho até hoje um pouco engraçado, assim. Que te leva para um outro lugar, né? De visibilidade. Eu fui me acostumando um pouco no lançamento do filme. Eu já estava aqui em São Paulo. Eu fiz a trilha, eu já estava em São Paulo, na real. Eu gravei em Recife, mas eu já estava morando aqui. E aí teve o lançamento, que teve várias sessões e tal. A gente brincava que parecia jogo de futebol. A gente juntava o time, ia para os cinemas apresentar e tal. E aí, como eu já estava acostumado com bandas, não sei o que, essa coisa de você tá ali, de uma certa forma, na mídia, sendo que não nessa escala, mas você acaba sabendo os caminhos, né? E aí eu fui vendo que Bacurau, beleza, se tornou algo maior. E era isso, era muito engraçado, porque pra gente, lá em Recife, era mais um filme que estava na sequência, assim. Tipo, a gente tinha feito, sei lá, os filmes da década... Meu irmão fez Cinema Aspirinos e Urubus. Aí depois veio, sei lá, Baixio das Bestas, de Cláudio Assis. Toda uma sequência de filmes que pra gente era natural e filmes que iam bombando de uma forma ou de outra. Aí teve Aquários, que bombou um pouco mais. Aí quando veio o Bacurau, a gente, beleza, é o próximo. Sendo que aí a gente mesmo não esperava que ia ser isso tudo. Essa bombação que foi. E aí foi
Não esperavam? Tipo, quando eu vi a primeira vez esse corte que tinha lá o tiroteio, não sei o que, eu fiquei, pô, que massa, é um filme tem bala, tem não sei o que, uma de coisa de faroeste. Motoqueiros, né? Eu achei sensacional. Falei que, porra, a gente tá fazendo um filme meio que de gênero, assim, né, que é o tipo de cinema que eu gosto. Mas assim, a gente ficava, pô, esse filme vai dar aquela girada, tipo Aquários, mas não vai ser isso tudo. Vai ser, assim, não é nem que a gente pensasse que não ia ser isso tudo, a gente não pensava muita coisa. A gente tava fazendo dentro desse contexto, digamos, histórico. E aí, quando bombou, foi impactante, mas é isso também. A gente já estava ali moendo, né? Há muitos anos e tal. E aí, estamos aqui agora falando desse filme até hoje. Para mim, eu acho incrível. Eu adoro o filme. Tipo, trabalhei com vários amigos e amigas da galera de sempre lá de Recife. Para a gente é uma felicidade ter participado desse projeto. O processo criativo de Bacurau e Aquários foi muito diferente? Foi parecido? Para mim, especificamente, foi bem diferente, porque em Aquários eu não cheguei a compor música para o filme original, como eu fiz em Bacurau. Em Aquários, a galera usou músicas que eu já tinha gravado, que é outra modalidade de você fazer trilha, que a gente chama licenciar música para um filme. Tá. Aí eu tinha gravado um CD no final dos anos 2010, que tinha algumas músicas instrumentais e tal, com orquestra, não sei o que lá. E aí a galera pediu para mim, assim, para ajudar justamente na montagem e coisa do tipo. E aí foi ficando lá e virou a trilha. Ah, então você pegou o que você já tinha e já foi... tinha. E aí o montador, que é essa pessoa que tem esse trabalho, de forma engenhosa, assim, colocou ali dentro do filme. E hoje em dia é curioso, que até eu acho que parece que a música foi feita pro filme, a parte que eu fiz. E não foi também? Não deixa de ser. Pois é. Aí Você já conhecia o Kleber Mendonça? Conhecia, porque Kleber... E o Juliano Dornelles? Juliano é esse amigo meu de muito tempo, 20 anos, se brincar, algo do tipo, que a gente é mais ou menos da mesma geração. Kleber é um pouco mais velho, mas Kleber sempre estava... a gente estava meio que colado em Kleber porque ele era o cara que fazia a programação do cinema de arte lá de Recife, que é o cinema da Fundação Joaquim Nabuco, que passava filme europeu, não sei o que, os filmes mais alternativos e tal. E aí com meu pai, com minha mãe, eu ia para esse cinema, ia com os amigos, as amigas. Que bom, né? Tem uns pais assim, pois é, que já te bota no rolê. Pois é, eu tenho que agradecer muito a eles sempre, em todos os sentidos, até pela minha existência. E aí é isso. Quem programava esse cinema era Kleber. E aí a gente começou a colar nele também, ele começou a sair com a gente e tal. E foi assim que a gente... Mas era brother, normal. A mesma galera. Você não Continua fala, sendo, não é um cara... Nossa, é o Kleber. Não, né? É porque hoje é isso, ele é uma figura... Outro dia eu tava vendo ele no júri com, sei lá... Exatamente. Spike Lee. Eu fiquei, Já meu irmão, o bicho tá tirando foto com Spike Lee, que massa. Mas é isso, a gente, é Kleber, é brother lá desde sempre, da galera. O que foi mais desafiador, você fazer a trilha do Bacurau ou provar que o título de 87 é do esporte? Bom, o título do esporte eu não tive que provar, porque a Justiça provou. O Supremo Tribunal Federal tá lá na FIFA, lá nos anais da FIFA. Então, isso aí não tive problema nenhum. E tampouco fazer qualquer trilha também, tudo certo. E o que é mais fácil para você? O que foi mais fácil? Fazer essa entrevista ou ganhar do Santa Cruz? Aí, ganhar do Santa Cruz é mais fácil do mundo. A entrevista está sendo prazerosa também. Amém. Axé, amém, axé, Alá, universo, poder superior. Estamos todos conectados de alguma maneira, né? É isso. Matheus, você é cinéfilo. Cinéfilo que fala, né? Que ama muito cinema, por isso você entrou nesse mercado de trilhas, nessa sua vocação. Mas que mais que você faz da vida? O que você gosta de fazer? Já entendi que você é cervejeiro. Sou. E adora futebol. Pois é. Essa é uma minha doença, digamos, o futebol. Esportes em geral, eu gosto de acompanhar muito NBA, basquete e tal. Mas uma coisa que eu faço mais é ouvir som mesmo, assim. Eu sou colecionador de vinil, por exemplo, e aqui em São Paulo está sendo um paraíso para mim, porque aqui é um dos lugares... Já foi na Galeria do Rock, lá naquela loja lá em cima? Todas. Já sou amigo da galera lá de algumas lojas. Que legal. Eu vou pouco, né? Porque senão você fica falido. Perde dinheiro. O negócio é um mercado complicado, mas... É uma das minhas grandes paixões, é ouvir música. Quando eu não tô, eu digo assim, eu brinco que quando eu não estou fazendo som, o meu som, a minha música, eu estou ouvindo música de alguém, porque não deixa de ser uma forma de estudar também. Que é o que eu sempre falo para quem, muita gente tem essa curiosidade. Como é que você se prepara para esse trabalho e tal? Eu falo, velho, primeiro você tem que ver filme e você tem que ouvir música. Não necessariamente trilha, mas também trilha. Uhum. Porque é assim que a gente estuda. O músico, uma pessoa que trabalha com som, você tem que ouvir. Assim, pelo menos na minha concepção. Que é assim que o seu ouvido vai sendo treinado e tal, e você vai desenvolvendo o seu próprio som. Então, o meu hobby, acho que principal, é ouvir disco. Tipo,
Esses dias mesmo eu peguei uma coleção gigante. A galera às vezes se desfaz de coleções aqui em São Paulo, mais ainda, porque tem muita gente que já, sei lá, tá nem aí para o vinil. E aí a galera, não, pode levar aí. E aí eu chego em casa no fim de semana, fico limpando os discos que não estão sendo ouvidos há anos. E eu sinto que eu estou fazendo uma benfeitoria ali para aquela entidade ali, o vinil, assim, que é uma coisa antiga, mas tem uma magia ali, eu sinto. Então isso para mim é uma coisa que me preenche bastante, além do futebol, é claro. Então, de forma resumida, além do trabalho, eu ou estou ouvindo música, ou estou vendo futebol, ou estou no bar, que aí futebol já se complementa ali no mesmo lugar e pronto. Você não... Fala, desculpa. Não, é isso, o resumo da minha vida, basicamente. E como é que é a tua rotina agora que você está fazendo esse filme? Você se organiza como? Assim, você tem uma metodologia, uma rotina para se organizar, para produzir? Teve a parte da composição, né, da parte da produção, que é quando eu estava compondo, que aí é um trabalho, eu penso como um trabalho convencional, sendo que o meu chefe sou eu mesmo, assim, mas eu faço Mas você tem deadline? Tem. Geralmente tem. Esse filme, o deadline está meio que maleável. Todos os filmes acabam tendo um deadline maleável, a não ser que, sei lá, às vezes foi selecionado para um festival. Tipo Bacurau, quando a gente tava lá fazendo a trilha, a galera liga, é o seguinte, a gente tem que terminar mês que vem, porque vai para Cannes. Aí você respira e termina. Aí não pensa em nada, porque é isso também, às vezes você tem que só apertar o acelerador. Mas geralmente eu tento fazer uma rotina até saudável também, porque eu não gosto dessa correria, principalmente em São Paulo. Eu sinto que aqui em São Paulo... Te obriga a entrar num ritmo, Você entra num ritmo que, se você não se ligar, você enlouquece. Aí eu penso, velho, Recife é uma cidade grande também, mas não tem essa velocidade de São Paulo. Então eu fico com a velocidade de Recife aqui. É o que eu tento fazer. Eu puxo a marcha ré, eu puxo freio de mão o tempo todo e vou na maciota ali tentando organizar o tempo para também não me esgoelar. E fazer e viver também, porque a vida não é só trabalho. Tem muita coisa massa para fazer além do trabalho também. Apesar do trabalho que eu faço, sou apaixonado, é a minha vida. Curiosamente tem esse paradoxo, assim, mas eu gosto de fazer outras coisas. Então eu organizo meu trabalho para ele ser uma parte da minha vida, assim, digamos. E aí tem os cronogramas, eu trabalho muito com o Arthur Dossa, né, que é um parceiro meu que a gente tem a firma, que ele é um mixador, um cara que finaliza comigo. Tem Piero Bianchi, que é outro parceiro também, que faz uma parte mais de programação das músicas e tal. Enfim, tem todo esse coletivo também que a gente vai gerenciando e que todo mundo vai seguindo, cada um dando o seu passinho, e aí a gente vai andando junto. O interessante é isso. Você consegue trabalhar bem sob pressão? Nunca teve, assim, dá uma agonia, às vezes tem que tomar tipo, maracujina. Vamos pro Cannes, tem que estar lá. Aí você tomar maracujina. Às vezes dá. Mas você dá uma espanada? Dá uma respirada mesmo, respira fundo 10 vezes. Faz um yogazinho assim, pequeno. Mas você acha que seu resultado é melhor na pressão ou com o ócio criativo? Eu gosto de tempo. Para mim funciona melhor com... Eu lembro até que eu vi um documentário do Dorival Caymmi. Tipo, não me pressione, deixa que eu tô fazendo. Vamos com calma para que essa agonia... A não ser quando a agonia é necessária ou é inevitável. Aí tudo bem, vamos nessa. Mas por opção ou por planejamento, eu prefiro ter tempo. E aí eu vi um documentário do Dorival Caymmi que ele já velho, assim, a galera pergunta para ele: por que tu só compôs muito pouco, tal, só 3 músicas, sei lá, não 3 músicas, ele compôs várias, mas tipo, não, entendi. Comparando com outros. Sim. Aí ele falou: pra que a pressa? Não tem pressa, eu fiz aqui essas músicas, tá tudo bem pra mim, agora eu vou olhar pro mar aqui, me deixa. Aí eu gosto dessa filosofia, sabe, uma coisa mais tranquila mesmo, assim. Se você entrar nesse turbilhão, não vai dar ruim, vai dar ruim, de algum jeito. Conta tudo como é que é estar em Cannes. A viagem lá, é uma praia, né, eu lembrei ainda até... representando um filme, né? Tinha esse peso é engraçado, ele foi aparecendo mais no final do festival. A gente começou a perceber, a gente tá representando uma coisa aqui do cinema brasileiro importante, né? Sempre quem tava lá era tomando aquele esquema. Vendo filme e tal, indo pras farras. Como qualquer festival, não deixa de ser parecido com os festivais. O que mesmo que a gente tá fazendo aqui? Pois é. Cannes, cara. Tanto filme, aí você vê, tem hora também que você passa um dia sem ver filme nenhum, vou ver filme nenhum, aí vai pra praia lá. Sendo que a praia lá é muito fria, você só pode ficar olhando, também não tem muita graça assim. Mas é bizarro, porque tem muitas estrelas, né, circulando lá. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei... Tom Cruise, assim, tipo... acho que era Brad Pitt nesse ano, tava Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, você via assim a galera perto. Passando. Aí era meio bizarro, você ficava, essa galera existe mesmo e tal. Mas pra mim, o que foi mais marcante é que no primeiro dia que eu cheguei, já de ressaca, que eu tava antes em outra cidade com uns amigos meus. Nossa senhora, Deus não me deu essa maturidade, cara. Não ia conseguir nunca. Aí eu cheguei lá, eu falei, aí ia ter uma masterclass de um diretor chamado John Carpenter, que é um cara que fez A Mosca, não sei o que, vários filmes que são cultuados hoje em dia e tal, que pra mim é outra grande referência. Ele também faz trilha, ele faz as trilhas do próprio filme. Caramba. Fuga de Nova York e tal, é um grande diretor pra mim.
E aí ele tava lá dando uma masterclass. Aí eu cheguei lá, quase dormindo, e era John Carpenter, assim, dando uma aula. Eu fiquei, cara, que coisa inacreditável. Aí quando terminou, que eu virei uma esquina, Pedro Almodóvar, assim, andando na calçada, eu... Nossa! Aí eu falei, beleza, tô no festival. Tem que fingir normalidade, né? Você não vai ficar... Eu também nunca... Eu acho essa galera sensacional, mas eu também não fico, ai, meu Deus, são de outro mundo. Sim, São trabalhadores também e tal, trabalhadoras... Todo mundo faz sendo que sendo que estão em outro contexto, claro, muito distante do nosso. É um pum, às vezes, mais cheiroso, né? Justamente. Mas aí teve um dia também que... Assim, eu tô falando isso com o meu snob, talvez, mas quando apareceu o Stallone lá também, aí eu fiquei meio derretido. Teve um dia que o Stallone foi lá. Stallone. E deu uma masterclass. Não foi esse, não é? Nossa, de novo essa música, mano, com a minha cabeça. Aquele que sobe lá. De rock. Do rock. Não é isso? Ele falou justamente de rock na masterclass dele, e a gente fica... E ele falou o quê? Como foi o processo de fazer rock. E ele falou o quê? Que foi bem gambiarra. Eu tomei umas bombas. Não, na real foi bem gambiarra. Ele era um cara... Come ovo e batata doce durante 3 meses. Ninguém dava crédito a ele, assim. Ele dizia, vou fazer um filme que vai bombar. Aí a galera, é louco. Ele era, sei lá, um cara lá de uma cidade e tal. Aí ele começou a escrever o roteiro, escrevia. Um dia... Ele que escreveu? Foi, fez tudo, dirigiu, atuou. Por isso que ele é Stallone. Eu não sabia disso. Pois é, Rock 1 é isso. Aí, tipo... O Rock 1 só. É o 1. Os outros eu acho que ele... Ali já estourou. Aí ele juntou com a galera, mas eu acho que ele dirigiu alguns outros ainda. É engraçado isso, né? Aí todo mundo queria ficar amiguinho dele e ajudar, né? Pois é. Aí é normal. Mas a galera, ele fala justamente isso também. A galera que fez com ele o primeiro é a turma dele, assim. Mano, eu sou igual, cara. É o seguinte, a gente tá chegando no final, infelizmente. Tô muito feliz que você veio aqui, que você é tão generoso com essa história de compartilhar com a gente, viu? Todo mundo, com certeza, escutando você falar, vai se inspirar, vai ficar feliz, né? Vai ter mais confiança na arte, que são exemplos, né? É tão difícil, né, às vezes. E você é um grande, grande, grande exemplo. E obrigado. Eu não conheço ele pessoalmente, mas aparentemente parece uma pessoa muito legal. Vamos tomar uma qualquer dia desse. Vai ser difícil. A primeira, pelo menos, que eu já vi. Bacurau ou Aquários? Não. Bacurau. Eu gosto mais de Bacurau. Futebol ou música? Sem cuspe, caralho. Não pode... Música, foi difícil essa. Hitchcock ou Kubrick? Kubrick. Maílson ou Magrão? Magrão. Apesar que Maílson... Se você fosse um animal, o que... Leão. Leão? Você é de leão? Não, sou de câncer, eu acho. Mas leão porque é o esporte. Gente, chega, acabou. Papel higiênico ou chuveirinho? Os dois. Não. Ó, já tá cuspindo. Netflix ou YouTube? YouTube. Filme em casa ou no cinema? Cinema. É, né? Porque tem filme que é feito pro cinema, né, cara? Não, é outro Faço rolê, questão, né? sei diferente. Lá também, ó, já tô cuspindo aqui. Meu amor, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Super axé você, viu? Maravilhoso. Boa. Passa aí seu recado. Bom, primeiro, obrigado. Pra todo mundo. E passa seu serviço, fala certo. Como a gente te encontra, como a gente pode acompanhar seu trabalho para se inspirar mais, para continuar resistindo, que a gente precisa desses pilares. Verdade. E passa aí sua mensagem, seu axé. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar conversando com você. Prazer é todo nosso, né? Ninguém ficou com medo do cuspe. Para me achar, eu tô nessas plataformas de streaming, né? Matheus Alves sem H, porque aqui em São Paulo geralmente é com H, o meu é normal, sem H. Verdade. E tô por lá, tô no Instagram também, no Twitter até, enfim. No Twitter eu sou mais observador. Alves. No Instagram é Matheus com I Alves. Matheus I? Que é um apelido que eu tenho. É um apelido que eu tenho lá em Recife. Mateuzinho. Vem daí, da minha mãe que me chama assim. É o Mateuzinho. Mais ou menos isso. Legal. E aí tô lá, tô sempre divulgando meu trabalho. Tem meu Bandcamp também, que é mateusalves.bandcamp.com, que tá todo o meu trabalho lá. O que é Bandcamp, gente? Que eu não sei. É uma plataforma de streaming também, mais independente, voltada pra música independente. Olha como eu tô por fora. É massa. E aí é por lá que me encontra, assim, tipo... Não, tem que ver essas coisas também, né? Porque se a gente só vai no mesmo, no né? mainstream, Ela é até mais democrática do que o Spotify e essas outras aí que são mais capitalistas, né, digamos. Sim. E aí é isso. Tô aí, quem quiser se interessar por meu som, tá lá, que é o que eu acho que é mais importante é ouvir talvez o meu som do que as besteiras que eu falo. Você fala muito pelo seu som, né? De certa forma, sim, porque eu acredito. Eu acredito um pouco no que eu faço, eu acho. Hoje em dia, mais do que outros tempos. E aí é isso, eu tenho que seguir fazendo. Quer passar um recado aí pra galera?
pelo esporte e tudo. Ave Maria, tá bom. Obrigada, tamo junto, é nóis. Mais um grande amigo e parceiro aqui do BoraCast. Tamo junto, acompanha a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e siga Matheus Alves. Matheusi. BoraCast.